Senhoras e senhores, muitíssimo bom dia, sejam todos e todas muitíssimo bem-vindos ao terceiro dia da 5ª edição da Longevidade Expo mais Fórum, que acontece de modo presencial e digital, aqui no Expo Center Norte. Agradecemos também aos que nos acompanham pelos canais da internet, nos canais do YouTube e também aqueles que estão em clubes esportivos e shopping centers que participam da Silver Week, a semana de promoções, atrações e descontos para a geração prateada em shopping centers em várias cidades do país. Antes de mais nada, feliz Dia Internacional do Longevo, data que é comemorada em todo o mundo e celebra a todos nós. Feliz dia! Eu sou Demétrio Cruz, seu mestre de cerimônia, com vocês desde sexta-feira aqui no auditório de número 6, apresentando uma programação intensa de assuntos e atividades que conta com a participação de diversos especialistas em várias áreas, desde a medicina à tecnologia, passando pela arquitetura, urbanismo, sociologia, pedagogia, psicologia, jornalismo, cultura, tendo ainda a companhia de professores, empresários e empreendedores. Além disso, temos a participação de mais de 90 empresas que nos trazem soluções incríveis em equipamentos e serviços para o público 50+. Ao abrirmos os trabalhos do Fórum no dia de hoje, um agradecimento especial à Prefeitura da cidade de São Paulo, nossa grande anfitriã e forte apoiadora. Vamos trabalhar juntos para consolidar nossa cidade como capital nacional da longevidade. Uma saudação especial também aos nossos patrocinadores Master. São eles Safra, Itaú, Sebrae e Instituto da Longevidade. Aos patrocinadores Gold, Tena, Surf e Criafit. Agradecemos ao apoio institucional do Governo do Estado de São Paulo. Agradecemos também as mais de 20 instituições e parceiros de conteúdo que nos apoiam na construção desse maravilhoso programa do Fórum e também aos nossos expositores. Dando então início aos trabalhos nesse terceiro dia do Fórum, vamos ao painel A Importância do Empreendedorismo 50+. Trazendo o tema e desenvolvendo o mesmo, convidamos a Paulo Henrique de Souza, que é do escritório Sebrae São Paulo, Regional Capital Centro. Paulo, o palco é seu. Alô. Bom dia. Todos me ouvem bem? Então, tá bom. Bom, primeiramente, é um prazer enorme poder estar aqui no fórum, colaborando com o tema, que é de extrema importância. Primeiro, então, vou me apresentar. Meu nome é PH, e aí eu já sei que vocês vão olhar para mim com esse ponto de interrogação, falando que nome é esse, Não, meu nome é Paulo Henrique, mas no Sebrae todo mundo me identifica por PH. E aí eu acostumei, se vocês me chamarem de Paulo Henrique, eu vou lembrar da minha mãe, quando ela estava brava, que mãe sempre fala os dois nomes, então, por favor, me chamem de PH também. Vou fazer agora, em novembro, 10 anos do Sebrae. Eu atuo com gestão de projetos e trabalho no escritório Centro de São Paulo. Como a gente tem o pessoal que está assistindo remotamente também, e quando a gente fala, eu faço parte, além de atuar com gestão de projetos no meu escritório, eu também faço parte do Comitê de Diversidade do Sebrae, então é importante, a gente sempre tem este hábito de fazer a audiodescrição. Então, eu também vou fazer a minha audiodescrição, caso a gente tenha alguém assistindo que seja deficiente visual, tá bom? Então, eu sou um homem de estatura média, 1,68 m, eu tenho cabelos grisalhos, baixos, entradas laterais nas têmporas. Estou utilizando uma camisa polo preta com uma blusa preta por cima, uma calça jeans, e, ao fundo, eu tenho projetado a tela da minha apresentação e o painel do fórum. Tá ok? Os pronomes que eu utilizo são ele e dele. Bom, o tema de hoje,
que a gente vai explanar é sobre a importância do empreendedorismo 50+. Né? Como vocês já devem saber, a gente, também chamado de Revolução Prateada, 2007 nós éramos cerca de 17,4 milhões de pessoas acima de 50 anos no Brasil. Em 2017, 26 milhões. A projeção para 2050 é algo em torno de 38 milhões. Né? Hoje, o Brasil possui 215 milhões de habitantes. Destes, 32 milhões são pessoas acima de 50 anos. Então, a gente está falando de algo em torno de 15% da população de pessoas acima de 50 anos, o que é muito expressivo. Né? E por que é tão expressivo? Porque hoje, ao contrário de algumas décadas atrás, a gente, no Brasil, nós temos mais pessoas acima de 50 e 60 anos do que crianças até 9 anos de idade. E o que isto significa? Que o Brasil está amadurecendo. Daqui pouco tempo, nós teremos mais pessoas acima de 50 anos do que jovens. E isso é um tema muito importante que precisa ser tratado de uma maneira bem específica. Tá? Quais são os papéis que foram relegados para a gente na sociedade? Isso é muito importante para a gente entender o caminho das pessoas acima de 50 e 60 anos. Então, vamos refletir junto. E aí eu quero que vocês interajam comigo, se for possível, tá bom? Qual era o papel que foi designado ao homem e à mulher na nossa sociedade? A mulher, dona de casa, para fazer o quê? Tudo só. Cuidar do filho e a casa. Isso, cuidar da casa e cuidar do filho. E o homem? Provedor, exato. Isso até algumas décadas atrás. Agora, olha que interessante, porque aí a gente precisa falar de uma coisa chamada intergeracionalidade, né? Interseccionalidade. Quando a gente vai falar de pessoas 50+, eu não posso me reter somente à questão etária. Né? Porque quando eu vou falar de 50+, eu estou falando de homem e mulher. Eu estou falando de gênero, eu estou falando de raça, eu estou falando de pessoas com ou sem deficiência. Então, é isso que a gente chama de interseccionalidade. Então, voltando ao papel que foi relegado a gente, então, a mulher era para cuidar de casa e o homem era para ser o provedor. Hoje em dia, os dados que a gente tem foram antes da pandemia, mas, assim, as pesquisas dizem que 42% dos lares, hoje em dia, são providos por mulheres. Isso antes da pandemia. Porque depois da pandemia eu tenho certeza que esse número aumentou. Antigamente, o papel da mulher era de cuidar dos filhos e de cuidar do lar. Por quê? Por que esse papel foi relegado às mulheres? Porque não era permitido trabalhar. Exato, exatamente. Isso. E hoje em dia, continua a mesma situação? Quase. Não. Não que tanto que 42% dos lares são providos por mulheres hoje. Né? Então, a situação mudou, gente. Esse papel que foi relegado a gente é coisa do século passado. Hoje em dia, não dá mais para a gente pensar assim. Né? E olha que interessante, eu não sei se vocês sabem, mas 52% da população brasileira é formada por mulheres. Vocês são maioria em relação aos homens. Então, esta cultura que foi relegada a gente é resquício do século passado. E a gente não pode mais pensar desta forma. Por quê? O mundo mudou. O mundo evoluiu. E depois da internet, ele evoluiu e continua evoluindo de uma forma muito rápida. Né? O que a gente aprendeu ontem, hoje já é de outro jeito, amanhã já vai ser de outra forma. Então, a gente não pode ficar parado no passado. A gente precisa acompanhar a evolução. E
por que a gente precisa acompanhar essa evolução? Primeiro, antigamente, ao papel que foi relegado a gente, qual era a expectativa de vida de uma pessoa aqui no Brasil? Vocês sabem? Não passava dos 60. E hoje em dia, qual é a expectativa de vida? Hã? Calma, nós vamos chegar lá. Os estudos dizem que, de acordo com o avanço da tecnologia e da medicina, por volta de 2050, a expectativa de vida é a gente chegar a 130, 150 anos com qualidade de vida. Hoje, a expectativa de vida é em torno de 72, 75 anos. Né? E por que é importante a gente refletir sobre tudo isso? Porque a gente traz resquícios dessa cultura e que eles estão tão arraigados na gente que é difícil a gente se livrar. Né? Quem aqui tem mais de 40 anos? A maioria. Né? E aí, assim, vocês devem se lembrar. A gente passou dos 40 anos e a gente é considerado o quê? Velho. Entendeu? Agora, vamos pensar numa coisa. Isso era coisa de antigamente, e coisa do jovem ainda, que ainda pensa dessa forma. Mas, hoje em dia, uma pessoa de 60 anos, dá para a gente considerar que ela é velha? Eu conheço muita gente acima de 50, 60 anos que dá muito mais caldo do que jovem. Entendeu? Porque o jovem, hoje em dia, ele só fica no celular. Entendeu? E as pessoas mais maduras, elas têm muito mais qualidade de vida. Mas isso é um resquício que a gente traz. E ele é muito arraigado. Tá? Então, a gente precisa entender isso. Dito isto, como que funcionava antigamente? Como é que a gente foi criado? Nossa geração, eu estou falando, tá? Então, os pais da gente educaram a gente para quê? A gente precisava crescer e a gente precisava fazer o quê? Qual era a primeira coisa que a gente tinha que fazer? Estudar e se formar. Para que eu tinha que estudar e me formar? Isso, para ter uma profissão. Aí, essa profissão, depois que eu me formei, eu tinha que fazer o quê? Ou passar num concurso, ou... Aonde que eu ia pôr em prática? O que eu tinha que fazer? Arranjar um emprego. Onde? Numa empresa. Para que eu tinha que arranjar emprego numa empresa? Registro na carteira. O que o registro na carteira me trazia? Estabilidade, através do quê? De um salário mensal, de fundo de garantia e de uma coisa para o futuro. Previdência para aposentadoria. A gente não foi criado assim? É esse o legado que a gente aprendeu dos nossos pais. Só que aí aconteceu uma coisa, né? Existiu uma reforma previdenciária. Antigamente, quem teve a sorte de começar a trabalhar cedo, né, porque tinha gente que começava a trabalhar com 14 anos, carteira assinada, né? Depois, vamos pegar uma média de 18 anos. Antigamente, você começou a trabalhar com 18 anos. Trabalhou 35, com quantos anos a gente se aposentava? 53. Quem hoje em dia se aposenta com 53 anos? Entendeu? Então, primeira coisa que a gente precisa pensar, quando a gente vai falar de empreendedorismo 50 a mais, é essa questão da reforma previdenciária. E por que falar de empreendedorismo 50 a mais? Por uma outra razão super importante. Antigamente, a gente não podia terceirizar a atividade fim. Ou seja, eu vou montar um restaurante. O meu cozinheiro não podia ser terceirizado, ele tinha que ser CLT. Hoje em dia, depois da reforma da lei de terceirização, você pode terceirizar todas as atividades da sua empresa. E olha que interessante, em alguns setores do mercado, isso já acontecia mesmo antes da reforma.
né? Quem trabalha na área de marketing visual, na área de jornalismo, as empresas sempre trabalharam assim. Sabe o famoso PJ? Entendeu? Tem muito segmento que já trabalha assim. Não, você não vai ser CLT. Você tem que abrir uma empresa, você tem que ser PJ. Qual é a diferença? Né? As empresas fazem as pessoas abrirem uma empresa, um CNPJ, mas elas têm carga horária para cumprir, elas têm um salário fixo e elas têm subordinação. Né? Ou seja, você continua sendo um funcionário CLT. Aliás, você continua sendo um funcionário, só que não CLT. E por que eu estou dizendo isso para vocês? Porque isso é o hábito que brasileiro tem de querer levar vantagem em tudo. Né? Para quem aqui tem um pouco mais de idade, lá em 1970, a gente tinha um jogador de futebol que ficou famoso, além de jogar futebol, por uma propaganda que ele fez, que era o Gerson. Né? E a propaganda dizia que ele levava vantagem em tudo. E esse é o pensamento do brasileiro. E é isso que estraga o nosso país. Brasileiro é super inteligente, só que se a gente utilizasse a nossa inteligência para o bem, a gente estaria muito melhor do que a situação que a gente está. Então, o brasileiro ele utiliza uma forma que é a terceirização para tirar vantagem. Mas o correto não é esse. Mas esta é uma tendência. Por quê? Vocês sabem que a carga tributária de impostos que a gente paga no Brasil ela é muito alta. Então, muito provavelmente, num futuro, talvez a gente não tenha mais funcionário CLT. Por quê? Porque, para mim, enquanto empresa, é mais vantajoso eu fazer um contrato com uma outra empresa, ou seja, com um PJ. E isso não tem nada de errado. A única coisa que eu não posso é fazer um contrato com outro PJ e tratar ele como funcionário. Mas, se eu agir da forma correta, não tem problema nenhum. Dito isto, ou seja, eu tenho uma empresa e todos vocês vão prestar serviço para mim. Vocês vão ter que ser um CNPJ. Se vocês vão ter um CNPJ, vocês vão ser empreendedores. Certo? Então, se o Brasil está envelhecendo, se tornando mais maduros, se hoje eu não me aposento mais aos 53 anos, e aí, se eu vou ser funcionário numa empresa, ou se eu vou prestar serviço, ou se mesmo eu fui demitido e eu preciso continuar me sustentando, uma das formas de eu continuar é sendo empreendedor. Então, é importante a gente falar de empreendedorismo depois dos 50 anos, porque essa é a tendência. E outra, né? Eu não sei se vocês sabem, o sonho do brasileiro, em primeiro lugar, é ter uma casa própria. O segundo lugar é ter a sua própria empresa. Então, a gente precisa falar de empreendedorismo 50 a mais. Até porque, vamos pensar no seguinte, se o Brasil está amadurecendo, que nem nós trabalhamos no Sebrae, eu e a Mônica, a gente trabalha no Sebrae. Eu tenho 55 anos. Né? Eu, infelizmente, não me aposentei ainda, tenho mais alguns anos. Mas existe uma leva, por mais que tenha mais pessoas acima de 50 anos, mas tem uma leva de pessoas mais jovens que vão entrar para trabalhar nas nossas empresas. Né? E aí a gente vai falar de uma coisa que é o conflito de gerações. Como é que eu lido com essa diferença de idade que vai ter de existir hoje em dia entre pessoas mais velhas e pessoas mais novas? Isso é um fato. Isso é um fato. Na casa da gente, a gente vai ter que enfrentar isso, seja com filho, com sobrinho, com neto, né? Ou seja, na nossa atividade de trabalho. E isso faz um bem enorme. Por quê? Imaginem vocês se a gente tivesse uma empresa onde só trabalhasse gente acima de 50 anos. Imagina se a gente tivesse uma empresa onde só trabalhassem homens. Uma empresa que só trabalhassem mulheres. Entendeu? Ia ser muito chato. É por isso que, hoje em dia, o tema diversidade, ele é tão difundido e tão empregado nas grandes empresas. Por quê? Porque já foi provado que se eu quiser ter uma sociedade igualitária e justa,
todo mundo precisa estar representado. Por quê? Porque aí a gente vai colher opinião de todo mundo. Isso traz 30% a mais de lucratividade para todas as empresas, já foi provado. As empresas mais diversas, elas são mais inovadoras, né? Pode ser que nós, nossa, deu um grito agora, né? Pode ser que nós que tenhamos mais de 50 anos, talvez a gente tenha um pouco, não estou dizendo que a gente tenha, talvez a gente tenha um pouco mais de dificuldade com relação à tecnologia do que um jovem. Mas o jovem, com certeza, não tem a experiência que a gente tem. E essa troca é o que vai enriquecer. Conflito de geração, gente, independente de empreendedorismo ou não, sempre teve. Quem aqui tem filho? Teve conflito? Então, assim, isso faz parte, né? Conflito, tem duas pessoas, tem conflito, não tem jeito. De geração, então, nem se fala. Ainda mais o momento que a gente vive agora, que tudo é através do celular, né? Alguém vive sem celular? Não, né? Por quê? O que eu tenho no celular? Por que ele é a ferramenta mais importante hoje em dia? Mas o que representa o celular hoje em dia? Tudo o quê? Então, vamos lá. O que eu tenho aqui no meu celular? Vamos lá, ferramenta. O que eu tenho aqui? Documento. Então, eu não preciso mais andar com carteira, porque eu posso ter tudo aqui hoje em dia. Que mais? Banco. Tenho aqui, banco. Então, ele não é só celular. Ele guarda documento, ele faz a minha movimentação financeira. Ok. Máquina fotográfica. Agenda, não é? Se eu tiver que fazer uma consulta médica, onde eu guardo tudo hoje em dia? É no celular. Entendeu? Por isso que se a gente perde ou é roubado o celular, a gente fica desesperado, porque eu não preciso de mais nada hoje em dia. Isso é a ferramenta mais importante que a gente tem hoje em dia, né? Além de joguinho, claro que jovem adora, né? Não só jovem, né? Mas assim, exato. E olha que engraçado, né? Às vezes a gente está aqui. Qual é a forma de comunicação que a gente mais utiliza hoje em dia? WhatsApp, né? Vocês veem muita gente falando no telefone, lembra? Antigamente a gente se inscrevia na telefônica para conseguir uma linha, pagava uma nota, né? Exato, vendia as ações depois, né? Tinha gente que vivia disso, né? Eu tive uma chefe que vivia disso. Hoje em dia todo mundo tem um celular, entendeu? Agora, é lógico que tem gente que tem mais dificuldade nas operações com o celular. E tem gente, o jovem principalmente, eles descobrem coisas. Crianças de 2 anos hoje em dia, né, elas já nascem fazendo assim com o dedinho. Então, a gente precisa pensar nisso tudo. Conflito de geração, gente, sempre vai ter. Independente do celular, independente de ter 50 a mais, sempre teve. Hoje em dia, um pouco mais, porque as relações elas estão mais abertas, né? Antigamente, imagina que você falava com o seu pai do jeito que o jovem fala com a gente hoje, né? Você levava um tapa no meio da sua boca que você ia ficar sem todos os dentes. Quem cria o filho assim hoje em dia? Ninguém, né? Dentro das empresas, como é que um jovem vai falar com o chefe, com o coordenador, com o gerente dele? Não é mais do mesmo jeito que a gente falava com o nosso pai. Eu lembro da minha mãe, ela não é mais viva, nem meu pai, mas assim, minha mãe sempre falava uma coisa, né? Ah, você ia almoçar, você sentava na mesa, tira o boné porque é falta de respeito. E eu sempre falava para ela, mãe, aonde está a falta de respeito em almoçar com o boné? Entendeu? Mas eram coisas que eram aprendidas e não eram questionadas e iam se passando para frente. E hoje em dia o jovem não é mais assim. O jovem é questionador. Então, dentro da sua empresa, ou dentro da empresa que você trabalha, vai ter um jovem que não tem essa importância que a gente dava a essa hierarquia. Ele vai falar com você de igual para igual, né? Eu gosto muito de uma analogia que é da fabricação do prego, para explicar essa questão do conflito. Eu não sei se vocês sabem como é fabricado o prego. O prego, quando ele sai da linha de produção, ele sai cheio de rebarba.
ele sai cheio de aresta. Né? E como que faz para o prego ficar lisinho, dessa forma que a gente encontra quando a gente vai comprar no material de construção? Ele é colocado, tipo, sabe caminhão basculante? Não tem aquele recipiente que fica girando? Ele é colocado num recipiente daquele. E ele fica girando, ele fica girando, ele fica girando. O atrito de um prego com outro é que vai deixar ele lisinho, sem rebarba e sem aresta. Conflito de geração é isso. Entendeu? São esses embates que a gente vai ter que vão lapidar todas as nossas opiniões e todas as nossas ações. Por isso que toda mãe fala, né? Um dia você vai crescer, um dia você vai casar, um dia você vai ter filho, e aí você vai entender o que eu falava para você. Porque tem hora que não adianta, né? É só a vivência que vai trazer experiência para a gente, para que a gente entenda isso. E isso dentro de uma empresa, seja sua, seja como PJ, ou seja na empresa que você trabalha, vai ser fundamental. Né? Tem o caso do Pizza Hut, que em 2003 já, eles decidiram contratar pessoas acima de 60 anos para suas operações nas praças de alimentação. Eles começaram pequeno, né? E hoje eles dizem, né, eles colheram opinião depois, que eles ganharam muito em qualidade. Isso, opinião de quem era servido por essas pessoas. E eles sempre dizem isso, que se eles soubessem que eles ganhariam tanto em qualidade, eles teriam feito isso há muitos anos, e não teriam começado isso em 2003, quando nem se falava dessa revolução prateada. Tá? E tudo isso, gente, ele passa por uma questão que é de comportamento. Né? Tudo que a gente está falando é questão de comportamento. Não tem como a gente ficar mais preso no passado. Como eu disse para vocês, o mundo evoluiu e a gente tem que evoluir junto. Quando a gente vai falar de empreendedorismo, principalmente para pessoas 50 a mais, isso é uma questão que a gente precisa considerar muito, porque a gente traz esse resquício de que, não. Entendeu? É lógico, eu tenho um emprego CLT até hoje que me dá garantia. Todo mundo tem medo de sair e empreender. Né? De repente, eu não vou ter mais o salário fixo. Agora, se eu trabalhar, eu vou ganhar. Se eu não trabalhar, eu não vou ganhar. Mas existem 3 motivos que são importantes a gente considerar quando a gente fala de empreendedorismo. O primeiro, ninguém ensina a gente a fazer gestão do próprio negócio. Quando a gente estuda e a gente se forma, a gente aprende a fazer o operacional. Né? Então, o médico aprende a atender dentro da especialidade dele. A nutricionista atender o paciente, o advogado, o contador, enfim, todo mundo. A gente sai da faculdade sabendo fazer o operacional. Ninguém ensinou como é que você faz a gestão da sua empresa quando você decidir a montar a sua empresa. Só quem vai te ensinar a fazer isso, por incrível que pareça, é o Sebrae, que é especialista em gestão de micro e pequenas empresas. E por que eu estou falando isso? Porque, não sei se vocês sabem, mas assim, 25% das empresas acabam fechando nos 2 primeiros anos. Se a gente subir isso para 5 anos, esse percentual aumenta para 50%. Qual é o motivo que as empresas acabam fechando nesses 2 primeiros anos ou nos 5 primeiros anos? Primeiro deles, falta de comportamento empreendedor. Para você ser empreendedor, existem alguns comportamentos e características que a gente precisa ter. Eu fiz um curso de gastronomia, trabalhei num restaurante durante 15 anos, decidi montar meu próprio restaurante. O que eu sei fazer, na verdade? Eu sei cozinhar, mas eu não sei fazer a gestão do restaurante. Então, a primeira coisa é falta de comportamento empreendedor. Por quê? Porque quando você tem uma empresa, eu digo que empreendedor é super-herói. Né? Porque quando a gente decide montar uma empresa, você vai ter que entender do quê? Além do operacional. Gestão financeira, hoje em dia de marketing digital, gestão de pessoas, aspectos contábeis, tributários, jurídicos, administrativos. E tem gente que não tem essa característica. Sabe aquela história de você pegar o seu melhor vendedor e transformar ele em gerente e você acabar com a carreira dele?
é isso. Por quê? Porque a pessoa ela não tem característica para ter determinadas atitudes. Por exemplo, quando você tem uma empresa, talvez você tenha que chamar a atenção de alguns funcionários. E tem gente que não sabe falar não. Talvez você tenha que demitir alguns funcionários. E talvez a pessoa não saiba fazer isso. Então, o primeiro motivo que as empresas acabam fechando é por causa de comportamento empreendedor das pessoas. Para isso, o Sebrae tem um curso chamado Empretec, que é fantástico, e se vocês quiserem, é só buscar as informações em qualquer escritório do Sebrae. Tá bom? O segundo motivo pelo qual as empresas acabam fechando é falta de gestão. Né? Ninguém sabe como fazer a gestão da sua empresa. Então, é comum um empresário abrir uma empresa, quebrar, abrir a segunda empresa, quebrar, e ele vai abrir e quebrar quantas vezes forem necessárias até ele buscar o Sebrae e entender que, enquanto ele não investir em gestão, ele não vai conseguir levar a sua empresa. Tá bom? A gente continua perpetuando este preconceito que a gente trouxe arraigado dos nossos pais até hoje também. Porque, como eu disse para vocês, é super difícil a gente se desvencilhar disso. Principalmente através das nossas falas. Né? Isso é o etarismo que a gente chama, que é o preconceito, e não sei se vocês sabem, mas etarismo não é o preconceito contra a pessoa idosa, é o preconceito contra a idade. Pode ser tanto de pessoas mais velhas quanto de pessoas mais novas. Né? Então, assim, quem nunca disse assim, credo, está andando que nem um velho. Né? Isso é etarismo, gente. Por quê? O que eu estou dizendo isso? Que ser velho é ruim. Entendeu? Então, todo mundo aqui, quando envelhecer, a gente não vai ter a mesma mobilidade. E não tem nada de errado nisso. Então, assim, credo, você está andando que nem um velho, eu estou valorizando o quê? O jovem. E todo mundo vai envelhecer. Eu, pelo menos, quero. Né? Quando a gente fala, olha lá, credo parece um velho, a mesma coisa. Né? Eu estou valorizando só quem é novo. Você não tem mais idade para isso. Quem é que coloca limite na idade? É o outro que está colocando o limite ao que você pode fazer. E quando eu reproduzo essa fala, eu estou sendo tão etarista quanto quem falou. Tá? Ah, nossa, você está super bem. Eu ouvi isso ontem, de alguém dizendo alguma coisa, que o artista não parecia que tinha 50 anos. Qual é o problema de você parecer que tem 50 anos? Novamente, a cultura do jovem. Entendeu? Então, só é bom quem é jovem. Então, cuidado, porque quando a gente reproduz essas falas, a gente está sendo tão etarista quanto quem falou. Tá bom? Por que a gente está falando de tudo isso? Em primeiro lugar, como eu disse, o Brasil está envelhecendo. Né? E eu duvido que aqui ninguém conviva com pessoas acima de 50 anos. Então, a gente precisa tomar cuidado. Né? Segundo lugar, porque as pessoas morrem por essas questões de idade. Né? E quando eu digo morrem, às vezes elas morrem abandonadas. Né? Eu tenho uma amiga que faleceu. Há 2 semanas atrás, ela era uma senhora de 82 anos, né? Ela tinha 3 filhos, um primeiro morreu, o segundo filho dela morreu, ficou só o terceiro não ligava para ela. Ela morreu e ela dizia, ela queria se matar. Ela só não se matou porque a gente falava para ela, se você fizer isso, seu filho vai ser preso. Mas ele não dava assistência nenhuma. Ela morreu de depressão. Entendeu? Então, isso é muito triste. As pessoas morrem por uma questão etária, por uma questão de abandono. E se a gente está envelhecendo, a gente precisa se preocupar com isso, com a qualidade de vida que a gente vai dar para essas pessoas. Né? Outra coisa, o mundo não é binário como a gente aprendeu. Esse foi um dos maiores aprendizados que eu tive. O que eu quero dizer com isso? Não é porque você não é jovem que você é velho. Entre a esquerda e a direita tem uma série de alternativas. Não é porque você não é de esquerda que você é de direita. Não é porque você não está certo que você está errado. A gente aprendeu que o mundo é binário. O mundo não é binário.
tá bom? Existe uma série de alternativas hoje em dia que a gente precisa se atualizar. A fonte da juventude, o elixir da longa vida, não foi encontrado ainda. Né? Por quê? Porque todo mundo vai envelhecer e todo mundo vai morrer um dia. Então, a gente precisa se ater a essas questões. E, por fim, o mundo já está muito intolerante para a gente empregar mais intolerância ainda por uma questão etária. Tá? Só para a gente... Ih, acho que sumiu, peraí. É só o passar do tempo. Nada além do passar do tempo. Só não está rodando o vídeo. É só o passar do tempo. Nada além do passar do tempo. Isso pode mudar algumas coisas, mas não muda quem você é. O tempo não torna você mais frágil. Talvez seja o contrário. Não é o tempo que torna você menos inovador, menos aberto ao novo. O tempo não muda quem você é. Seus defeitos vão continuar com você. Suas qualidades também. Você vai continuar amando, odiando, desejando o outro. A vida vai continuar sendo capaz de surpreender, de apaixonar e se apaixonar, de criar, de se expressar, de ter ideias, de querer mudar o mundo, de poder mudar tudo em sua volta. Gente, eu vou deixar meu contato, se alguém precisar de alguma informação, se quiser trocar ideia, tem meu WhatsApp, tem meu e-mail e tem meu Instagram, tá bom? Fora isso, a gente tem Sebrae no Brasil inteiro, sempre tem um escritório perto de vocês. O que vocês precisarem é só nos procurar, tá bom? Muito obrigado. Agradecemos uma vez a Paulo Henrique de Oliveira, membro do escritório Sebrae Regional aqui na capital, Unidade Centro, que nos trouxe o painel A Importância do Empreendedorismo 50+. Além dos contatos que ele deixou, o Sebrae é um dos nossos expositores aqui no Pavilhão Amarelo. E ele está localizado na rua C de Charlie, número 11. Se você ainda quiser mais informações a respeito do Sebrae, www.sebraesp.com.br ou através do telefone DDD 11 3177 4500.